Em breve, o mundo poderá testemunhar um evento histórico: a construção do terceiro templo em Jerusalém. A mesa dos pães da proposição já está pronta. A menorá foi cuidadosamente preparada e todas as peças de ouro estão finalizadas. Em essência, o terceiro templo está quase pronto para ser erguido. Recentemente, o Sinédrio, uma das mais importantes autoridades religiosas judaicas, fez um chamado global, convocando todos os judeus ao redor do mundo a retornarem à Terra Santa e se prepararem para a construção desse templo sagrado. Esse acontecimento parece ser mais um passo significativo em direção ao cumprimento das profecias relacionadas ao fim dos tempos. Um dos elementos centrais para a concretização desse evento é a novilha vermelha, essencial para os rituais de purificação do terceiro templo. Recentemente, uma novilha vermelha nasceu em Israel, e muitos veem isso como um sinal de que o processo está em andamento. Agora, parece ser apenas uma questão de tempo até que o templo seja construído e o anticristo surja para desempenhar seu papel nas profecias. Neste vídeo, vou revelar detalhes pouco conhecidos sobre as novilhas vermelhas e explicar de maneira clara e acessível por que elas são tão importantes nesse contexto. Você vai se surpreender ao descobrir o quanto os judeus já avançaram na criação e reprodução desses animais, que precisam atender a rigorosos critérios de pureza, conforme estabelecido pelas leis de Moisés, para cumprir seu propósito sagrado. Além disso, há quem acredite que a busca pela novilha vermelha e a construção do terceiro templo possam intensificar as tensões entre judeus e árabes, potencialmente desencadeando um conflito de proporções globais. Mas será que uma simples vaca poderia realmente ser o gatilho para algo tão grandioso quanto uma terceira guerra mundial? No capítulo 19 do livro de Números, no Antigo Testamento, Deus deu a Moisés instruções detalhadas sobre um ritual de purificação para aqueles que eram considerados impuros. Esse ritual permitia que essas pessoas se reintegrassem à comunidade. O procedimento envolvia o uso de uma novilha vermelha, um animal especial que precisava atender a requisitos rigorosos. Seu pelo deveria ser totalmente vermelho. Ela não poderia ter dado à luz nenhum bezerro e nem ter sido usada para trabalhos como puxar um arado, por exemplo. Diferente dos sacrifícios comuns, essa novilha não era morta no tabernáculo. Em vez disso, o sacerdote a sacrificava fora do local sagrado. Depois, outro homem queimava o animal por completo. Ambos, o sacerdote e o homem responsável pela queima, precisavam se purificar, permanecendo impuros até o final do dia. Em seguida, um terceiro indivíduo recolhia as cinzas da novilha e as guardava em um lugar limpo, fora do acampamento, também se lavando após o processo. Essas cinzas eram então misturadas à chamada água da purificação, usada para limpar aqueles que haviam tocado em cadáveres ou estiveram em tendas onde alguém morrera. Sem essa purificação, a pessoa era excluída da comunidade. No entanto, esse ritual não é realizado há milhares de anos. Com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 d.C., os judeus perderam o local onde esses sacrifícios e cerimônias eram realizados. Agora, com o crescente movimento para reconstruir o terceiro templo, muitos acreditam que esses rituais antigos podem voltar a ser praticados. Para os judeus, a reconstrução do templo está intimamente ligada à esperança da vinda do Messias, que, segundo suas crenças, reinará a partir desse local sagrado. Em 2018, o Instituto do Templo, uma organização israelense, fez um anúncio surpreendente que chamou a atenção do mundo. Eles estão se preparando ativamente para a retomada desses rituais, incluindo a criação de novilhas vermelhas que atendam aos critérios bíblicos. Esse passo é visto por muitos como um sinal de que os tempos proféticos podem estar se aproximando. Após décadas de buscas e investimentos que somam milhões de dólares, uma bezerra completamente vermelha foi finalmente encontrada nos Estados Unidos. Esse achado, o primeiro em 2000 anos, é considerado um marco crucial para os judeus, que agora se preparam para dar início à construção do terceiro templo em Jerusalém. Para muitos, esse evento sinaliza que estamos à beira do cumprimento das profecias relacionadas ao fim dos tempos, incluindo a ascensão do Anticristo
e a segunda vinda de Jesus. No dia 16 de setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas, consideradas perfeitas segundo os critérios bíblicos, foram transportadas de uma fazenda no Texas para Jerusalém. Atualmente, elas estão sob os cuidados do Instituto do Templo, que aguarda com expectativa o momento de realizar o sacrifício do primeiro animal. Esse ritual é essencial, pois, sem ele, a reconstrução do tão esperado terceiro templo não pode ser realizada. Ao longo da história, apenas 2 templos judeus foram erguidos. O primeiro, construído pelo rei Salomão no Monte do Templo, permaneceu de pé por 390 anos, até ser destruído pelos babilônios em 586 a.C. O segundo, reconstruído após o cativeiro na Babilônia, durou 585 anos, antes de ser arrasado pelos romanos em 70 a.C. Agora, o terceiro templo está diretamente ligado a profecias que muitos acreditam estar próximas de se cumprirem. Segundo as Escrituras, será nesse local que o anticristo se assentará, enganando muitos e perseguindo os judeus durante o período final dos tempos. Mas por que a descoberta das novilhas vermelhas é tão significativa para os judeus? Desde os tempos de Moisés, eles acreditam que a presença de Deus está intimamente conectada ao tabernáculo e, posteriormente, ao templo. Com a destruição desses locais sagrados, muitos judeus passaram a crer que Deus se distanciou deles, o que explicaria a ausência do Messias prometido. A reconstrução do terceiro templo e a realização dos rituais de purificação com as novilhas vermelhas são vistas como passos essenciais para restaurar essa conexão divina e trazer o tão aguardado Messias. É importante destacar que, para os judeus, Jesus não é reconhecido como o Messias. Eles acreditam que o Messias prometido só será enviado por Deus aos descendentes de Abraão quando o terceiro templo for reconstruído e a aliança entre Deus e o povo judeu for restabelecida. Esse evento é considerado um marco essencial para o cumprimento de suas expectativas messiânicas. Aqui, vale fazer uma breve pausa para entender a magnitude desse tema. Segundo estudiosos e teólogos judeus, ao longo de todo o período descrito no Antigo Testamento, apenas 9 novilhas vermelhas consideradas perfeitas foram encontradas e sacrificadas para o ritual de purificação. Isso mostra o quão raro e significativo é o surgimento de uma novilha que atenda a todos os requisitos bíblicos. Voltando ao assunto principal, o Instituto do Templo está praticamente pronto para iniciar a construção do terceiro templo. Eles aguardam apenas uma autorização final para começar os trabalhos. O projeto arquitetônico já foi concluído, e o novo templo será uma réplica fiel do Templo de Salomão, construído no mesmo local sagrado. Todos os móveis e utensílios que serão usados no templo já estão preparados, e até mesmo os indivíduos que servirão no local foram selecionados. Esses servidores são descendentes diretos de Arão, irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote do tabernáculo, erguido durante a peregrinação no deserto rumo à terra prometida. Além disso, os selecionados já estão participando de ensaios para a cerimônia de inauguração do templo. Nessa ocasião, eles realizarão o primeiro sacrifício de purificação, utilizando as cinzas da novilha vermelha. No entanto, há um grande obstáculo a ser superado. O local escolhido para a construção do terceiro templo é um dos mais sagrados e disputados do mundo. Ele abriga a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, 2 das estruturas mais antigas e reverenciadas do Islã, construídas no século VII. Essa sobreposição de significados religiosos torna o local um ponto de tensão global, envolvendo judeus, cristãos e muçulmanos. Atualmente, os judeus israelenses têm permissão para entrar no Monte do Templo, mas não podem realizar cerimônias religiosas no local. Essa restrição é um dos principais obstáculos para a construção do terceiro templo. Para que o projeto avance, seria necessário um acordo entre judeus e muçulmanos, algo que parece cada vez mais distante diante das tensões históricas e religiosas que envolvem os dois povos. Especialistas em conflitos históricos alertam que a situação pode se agravar significativamente a partir de agora,
com o potencial de desencadear uma guerra de grandes proporções por causa da disputa pelo território sagrado. Os árabes já estão cientes da presença das 5 novilhas vermelhas, consideradas perfeitas segundo os critérios bíblicos, em Jerusalém. Esse fato tem aumentado a preocupação entre os muçulmanos, que veem a preparação dos judeus como um sinal de que Israel pode tentar retomar o local onde estão construídos o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Além da questão territorial, há um forte componente teológico envolvido. Na visão islâmica, uma figura conhecida como Dajjal, semelhante ao anticristo da tradição cristã, surgirá antes do dia do juízo final. O Dajjal é descrito como um grande enganador, capaz de realizar milagres para desviar as pessoas do caminho da verdade. Segundo os ensinamentos islâmicos, ele percorrerá a terra, seduzindo muitos com seus feitos aparentemente divinos. Curiosamente, os muçulmanos acreditam que o Dajjal pode surgir justamente a partir do terceiro templo, construído pelos judeus. O aparecimento do Dajjal é considerado um dos principais sinais do fim dos tempos no Islã. Ele será derrotado pelo Mahdi, o Messias islâmico, e por Jesus, ou Isa, como é conhecido no Islã, que descerá dos céus para combater e matar o Dajjal. Na visão islâmica, Jesus não é o Filho de Deus, mas um grande profeta que desempenhará um papel crucial nos eventos finais. Essa complexa teia de crenças e profecias torna o conflito pelo Monte do Templo ainda mais delicado. Para os judeus, a construção do terceiro templo é um passo essencial para a vinda do Messias. Para os muçulmanos, o local é sagrado e está diretamente ligado às suas expectativas escatológicas. Enquanto isso, o mundo observa com atenção, ciente de que qualquer movimento em direção à construção do templo pode acender um conflito de proporções globais. Embora haja quem acredite que a questão da novilha vermelha possa desencadear uma grande guerra entre judeus e árabes, com potencial para se tornar um conflito mundial, eu não vejo essa como a trajetória mais provável. Na minha visão, é mais plausível que o anticristo surja exatamente nesse cenário de tensão e se aproveite da situação para mediar um acordo entre os dois povos. Com seu carisma e poder de persuasão, ele conseguirá unir as 3 maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Após os 7 anos da grande tribulação, Jesus voltará em glória. Ele derrotará o anticristo, o falso profeta e, finalmente, Satanás. Então, reunirá sua noiva, nós, a Igreja, com o povo de Israel, agora convertido. Juntos, viveremos em paz na Nova Jerusalém.